Diga, sale de la confusão. Get out of confusion. Amém? Sale de la confusão. Com seus olhos cerrados, levanta a Bíblia e ora comigo. Diga, Senhor Jesus, hoje estou em tu presença. Dá-me, meu Padre, de tu Espírito e de tu poder. Senhor, ilumina os olhos e a mente de todos nós e dá-nos, Senhor, a condição de entender tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sair de aqui hoje bendecidos e llenos de tu Espírito. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O mensagem de hoje é: sale de la confusão. Diga, sale de la confusão. Diga a teu irmão que está ao teu lado, sai de la confusão. Porque há pessoas que parece que a confusão les atrai, verdade? Verdade que assim? Sim. Sempre onde há um problema está. Gênesis capítulo 11. Mientras te abre, está a confusão criada neste mundo, que o único que saca ventaja de esta situação é nosso adversário, o diabo. Porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Diga, Deus não é Deus de confusão. Situação esta que me hace recordar este episódio bíblico de la Torre de Babel. ¿Por que Babel? O nome Babel, todos sabemos, significa confusão. E que confusão foi esta? Que muitos desconhecem ou deveriam conhecer. A confusão é um desordem provocado para ser uno cair nel error. Compreende o que estou dizendo? Você crê nisso que estou dizendo ou não? Sim. Satanás cria uma confusão, porque na confusão uno se queda perdido, sem saber o que fazer, onde ir, como reaccionar. Sempre quando as pessoas tomam decisões equivocadas em suas vidas, se las tomam em meio de uma confusão. Por isso que você tem que sair da confusão. Vamos ler capítulo 11. Já encontraram? Sim. Tinha então toda a terra uma sola língua e umas mesmas palavras. Se não está marcado isso em sua Bíblia, marque: uma sola língua, umas mesmas palavras. E aconteceu que quando saíram do Oriente, hallaram uma llanura em la terra de Sinai e se estabeleceram allí. E se dijeron uns a outros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo com fuego. E lhe serviu el ladrillo em lugar de piedra, e el asfalto em lugar de mezcla. E dijeron: vamos, edifiquémonos uma cidade e uma torre, cuja cúspide llegue al céu, e hagámonos um nome, por si fuéramos esparcidos sobre a faz de toda a terra. E descendiu o Senhor para ver a cidade e a torre que eles edificaram, os hijos de los hombres. E dijo o Senhor: he aquí el pueblo es uno,
e todos esses têm um solo linguagem, e han começado a obra, e nada les hará desistir. A hora de lo que han pensado. Assim é a pessoa que está em confusão. É esterca, sim ou não? Sim. Não escuta nada, continua em lo mesmo, continua em lo mesmo. Agora você percebe por que Deus permite determinadas coisas aconteçam em nossas vidas. É para quitar a terquedade, verdade? Sim. Versículo 7. Agora pues descendamos e confundamos allí su língua, para que ninguno entienda el que habla su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre toda la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Diga, habla, Señor. Habla, Señor. Amén. Miren, más o menos así, ¿verdad? La construcción se edificaba hasta el cielo. O sea, não estavam contentos com o que Deus les estava dando. Queriam subir mais alto, porque queriam fazer seu próprio nome. Foi isso que miramos aqui, o vídeo. Assim são as pessoas. Eles crescem demais e se creem demasiado. Amém? E você sabe que Deus hace com ele exaltado, que Deus hace com ele exaltado, lo humilha. Que se cuide para não cair. ¿Verdad? E ele exalta a quem? Al humilhado. Amém? Por isso que não podemos deixar estas coisas. Por isso você tem que ter cuidado e sair de onde? Confusão. Salir de la zona de la confusão. Que é a confusão, pastor? En los días de hoy, los pleitos, las peleas, las personas. Hay personas que en vez de que apartarse por un rato, porque aquela pessoa é pura confusão. Mas que é minha família, pastor, aí não tem nenhum remédio. Tem que lidiar, verdade? Sim ou não? Sim. O que você vai fazer? Vai deixar seu filho, sua pareja, seus pais? Mas você tem que ter cuidado para não involucrar-se nas confusões que eles criam. Porque você é de Deus. Você tem que estar aí para trazer resposta à solução. E não para estar enredado. Verdade? O mundo está hecho na confusão. Sim ou não? Em vezes, ayer eu estava mirando, graças a Deus, eu orei bastante para que não houvera destruição em México, verdade? Com esse huracão, porque tanta coisa que acontece com o povo, tanto sofrimento, verdade? E Deus foi misericordioso, mas Deus permite essas coisas para alarmar a gente. Esse é o que está haciendo Deus. Os desastres naturais não é um castigo de Deus, como muitas gentes pensam. Não é castigo, é um alarme de Deus. Quantos me creem? É Deus chamando a atenção ao homem para que se baje de sua altivez, de sua rebeldia, para que ponga atenção ao autor e consumador de todas as coisas. É Deus chamando a atenção de todos nós outros, porque o mundo está envolto é uma confusão, igreja, verdade? Sim. Quando você vê as notícias, você não se sente confundido, você já não sabe mais nada, verdade? Sim. Cada dia aparece mais uma confusão, um louco que inventa uma coisa, um que sai com uma tonteria. Aí
Aí você pensa, já não basta de tudo que há, e há mais e mais e mais. É mais uma guerra, é mais um conflito, confusões. Que eu disse aqui, Deus não é Deus de confusão, mas Satanás é. Sim. Amém? Amém. Satanás lhe encanta isso, lhe encanta. Porque para isso vimos, para quê? Confundir, Matar, lutar, destruir. E não é isso que a confusão faz? Destruição. Você pode facilmente deduzir que depois do dilúvio, ponga bastante atenção nesta parte, os descendentes de Noé, se acorda que houve dilúvio e logo depois, uns centos de anos depois, houve a Torre de Babel. Então, esta gente que construíram a Torre de Babel eram descendentes de Noé. E se acorda que Noé se encargou de inculcar nas pessoas o pacto que ele hizo com Deus. Se acorda do pacto com o arco-íris, verdade? Deus prometeu que não destruiria a terra com água, não mais, mas que o povo tinha que ser fiel. Estes eram descendentes de Noé. Tinham um mesmo sentir. Por a recente experiência vivida e por a bendição que Deus havia dado. Gênesis 9 habla sobre o dilúvio e o pacto. Por lo tanto, podiam e estavam capacitados para comunicar-se com Deus. E para ele tinham uma mesma e única linguagem para falar entre eles e com Deus. Era o idioma que Deus havia recebido. Mira. Então, era a língua que Deus ensinou aos homens, desde os tempos de Adão. Compreende o que estou dizendo? Era a mesma língua que falava Deus. Se crê nos que estudam que se falava o mesmo idioma de los ángeles, que Adão falava a mesma linguagem que os ángeles falam com Deus. Então, se eu estou falando a mesma linguagem de Deus, mais cercanos eu estou de Deus, ou não? Sim. Porque você vê que a confusão da linguagem é que separa os povos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por exemplo, se você se deparar aqui ao sair da calle com um chino e o chino começa a falar, você vai entender? Não. Vai ser uma confusão, sim ou não? Sim. E você vai estar assim que habla, e você, hã? You speak English? No. Spanish? No. Então, como você vai comunicar? Sempre vai haver uma confusão. A pessoa vai falar, você não vai entender. Você vai falar para trás, ela não vai entender. Uma confusão. Essa não é uma confusão? Sim. Sim ou não? Sim. É. Mas nesse tempo, então, havia um solo linguagem. A linguagem de quem? De Deus. Então, os homens estavam bem cercanos, se comunicavam com Deus e Deus se comunicava com eles. E apesar dessa maravilhosa relação que poderiam desfrutar com o Criador, optaram por deixá-la de lado. E tomaram a decisão de ir sem contar a Deus, de edificar uma torre e hacer-se para si um nome. ¿Sabe o que significa hoje? As pessoas que conhecem de Deus e deixam a Deus para irse edificar-se a si mesmo. Ou seja, a pessoa tem o privilégio de desfrutar Deus. Está pensando em alguém agora, verdade que assim? Está pensando em alguém agora? Familiar, filho, marido, esposa, pai, mãe.
Se a pessoa tem comunicação com Deus, tem o privilégio de estar com Deus e toma a opção de deixar. Não, não vou. Hoje não vou. Não, não quero. Para quê? Para edificar-se a si mesmo. Com quê? Com o que o mundo oferece? Confusão, verdade? Destruição. Utilizando seus próprios materiais de construção, ladrilhos, rechazando lo criado que eram pedras por el Senhor, querendo fazer as coisas a sua maneira, sem contar para nada com o Senhor, confundindo os términos da relação que les unia a Deus. Porque a confusão se iniciou em la mente de los hombres, quando eles creyeron que a sua maneira e sem o concurso de Deus podiam sair adelante e até mesmo agradar a Deus. Não era assim? A pessoa quer fazer as coisas de sua maneira e depois quer tentar torcer assim, não, mas eu estou fazendo isso, depois eu vou à igreja, depois eu vou ajudar na obra, ou depois, isso é para glorificar a Deus. Como você vai glorificar a Deus fazendo uma coisa que não é de Deus? Verdade? Como você vai servir a Deus se você não estiver nos caminhos de Deus? Mas é isso que Satanás cega as pessoas, confunde seus pensamentos. Então, onde empieza a confusão no ser humano? Porque não foi uma decisão assim. Alguém pensou aí. Uma pessoa teve o pensamento, Satanás utilizou, e um falou com o outro, que falou com quem? Com o outro que falou com quem? Ao final, todos estavam com o mesmo. Tenha cuidado, igreja. Não deixe nadie conduzir tu pensamento. Deus te deu um pensar. Pensa-lo tu. Amém? Verdade? Sim. Porque você está aí, já tendo seus problemas, seu luto. Eu estava dizendo isso aos irmãos, né? Estavam aqui domingo, e depois eu fui visitá-los aí, em sua casa, essa semana, para consagrar a casa. E eu estava explicando sobre isso. Porque estava comentando que uma pessoa foi e falou uma coisa aí com eles, e usando a Bíblia. Cuidado, esses são os piores, hein? Sim. Piores enganadores são os que usam a palavra de Deus, falsos profetas. Porque quando você está nas coisas, vê as coisas do mundo, e você vê Satanás, você já está, não, isso não é de Deus. E quando chega alguém usando o versículo, para te confundir tua mente, para que você tenha o mesmo pensar que é isso. Eu estava dizendo à irmã, sabe o que? Deus me deu uma mente minha. Eu tenho que pensar comigo mesmo e com Deus. Não pode deixar que outras pessoas me lavem o coco e daqui a pouco eu estou pensando que o outro pensou. E aí se o outro cai no olho, eu vou cair também, verdade? Sim ou não? E aí ele disse assim, eu digo aqui, Senhor, o único que isso foi confundir a língua, para que não se entenderam entre eles e deixaram esta construção, porque não havia maneira de impedi-los a desistir. O único que Deus isso foi confundir as línguas, porque em sua mentalidade, em sua forma de pensar, já estava confundida. Então, se muita gente disse assim, Deus traz confusão, não, a confusão já estava ali, sim ou não? Deus não é Deus de confusão. A confusão parte da gente. Que parte de quem? De quem? Do diabo. Satanás usa alguém. Você sabia que foi assim? Que é sempre assim que começam as guerras? Sabia? Sabia não? Um vem com uma ideia, uma mentalidade. Não, temos que fazer guerra aos Estados Unidos, porque isso, porque aquilo, aí consegue convencer a um, e a outro, e a outro, e quê?
Você sabe que o nazismo começou assim, sabia? Hitler, ele tinha essas ideias loucas de que tinha que exterminar a los judíos, a los que tinham deficiência física, a negros, a los, como se chama? Gitanos, né? Gypsies, gitanos, né? Gitanos, e por último ele vai eliminar a todos os pobres. Mas sabe como que começou esta ideia? Em sua mente. Então ele escreveu um livro que se chamava Seu Pensamento, Sua Ideia. Esse livro começou a vender como água. Então, quando ele estava preso quando escreveu este livro, e quando ele sai da prisão, já havia quantidade de seguidores de sua ideia. E não tardou tempo para que eles criaram seu próprio exército, sua própria polícia, e foram crescendo, hasta que ele tomou o governo alemão. Construiu um grande exército e declarou guerra a todo mundo. Começou a prender os judeus, tomar tudo o que é de eles, e você já sabe o final da Segunda Grande Guerra, que matou a milhões de pessoas, que destruiu países inteiros, e tudo começou na cabeça de uma pessoa. Você vê como Satanás é astuto, sim ou não? Este homem poderia haver destruído a terra, poderia ou não poderia? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Deus é bueno. Amém? Sim, amém. Porque Deus levanta exércitos Sim. para lutar. E Deus dá vitória. Amém? Sim, amém. Deus deu vitória. Você sabia que nesta época da Segunda Guerra foi uma época que mais a gente buscou de Deus? Sabia? Por todo o mundo. Porque todos não veiam uma solução. O homem avançava. Ele saiu da Alemanha e ele invadiu todos os países da Europa. França, Holanda, todo. Polônia. E por outro lado ia se levantando Rússia com o comunismo. Então o mundo poderia estar destruído agora por essa gente. Agora te digo, mira para mim. Mas isso que estão fazendo esses muçulmanos aí também. Verdade? Sim. Você pensa que esta ideia saiu da noite à manhã? Alguém teve esta ideia que convenceu a um e a outro, e a centos e a miles, e aí estão, tomaram um lugar em seu país, e disse que vão tomar o mundo todo. E disse que já há 1,5 milhão, 1.500.000 refugiados. Gente vivendo por as calles, passando hambre, porque nos países não tem como recebê-los. Mira como a confusão traz destruição. Mas eu te digo, em nome de Jesus, Deus vai mandar um exército. Amém? Amém. Isso não vai levar a cabo. Não. Deus é fiel. Amém? Amém. 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 Que coisa feia, verdade? Sim. Senão que o povo trajo isto al estar construindo sobre uma base de confusão. Então, se foi Deus que trajo confusão em Babel? Não foi o homem, sim ou não? Eles pensaram. Então, se é Deus que traz destruição sobre a família de uma pessoa? Não. Aí pensou, não sei como, alguém pensa. Você tem que ter cuidado, igreja. Sale de confusão. Para todo lado há gente, e na casa de nós outros, na família de nós outros, em trabalho de nós outros, até na igreja pode haver confusão. Você sabe muito bem, verdade? Gente que se levanta, não para ajudar, não para crescer, mas para dividir, para destruir, derrubar. E eu lhe digo, igreja, para construir algo bueno não é fácil. É fácil? É fácil, igreja? É fácil construir um matrimônio feliz? Não. Sim ou não?
É fácil construir uma família, educar filhos, crescerlos em lo bem. É fácil? Hã? É fácil conseguir um bom trabalho? É fácil? É fácil de ficar na igreja? É fácil? Mira para a destruição, acontece em 1 minuto. Sim ou não? Sim. A destruição vem rápido e arrasa, como esse huracão que vai entrando e vai destruir tudo, verdade? O Espírito do Senhor, mira que cara feia. Tá medo, né? Assim. Ai, que feio. Esse está confundido, pobrecito. Tá meio louco. Ese no se le había puesto la letra ahí. Este espírito de confusão, e que o Senhor lhe repreenda, diga que o Senhor repreenda. Quando você vê uma confusão, você tem que dizer assim: o Senhor repreenda. Porque se não buscamos repreender a confusão, o que passa? Vai crescendo. Creciendo, aumentando. E quando vai aumentando porque traz mais que? Pessoas. Quanto mais gente no lío, maior esse lío, verdade? Sim ou não? Confusión. Sempre que é quando um quer fazer as coisas à sua maneira. E muitas coisas de destruição como essa acontecem no meio dos cristianos também, ou pseudos cristianos, que usam a mesma fonte, a Bíblia, possuindo a informação, fazem crer, ou mais bem confundem a los que podem, de que têm respaldo de Deus, e buscam exponerla e ensiná-la a outras pessoas, confundindo, como já se há dito, exponendo o mesmo que obra em sua mente, para que obre nas mentes de outros. Assim que saem as religiões, verdade? As sectas. Você sabe que essas sectas, eu que já disse aqui, né? Que existem hoje, como os mormônios, testigos de Jeová, adventistas. Você sabia que estas sectas saíram de dentro de igrejas cristianas? Não sabia, não? Os que fundaram estas sectas eram membros de igreja, pero tiveram aí uma confusão em sua mente. E criaram essas sectas e outras que estão acontecendo. Não sei se vocês já sabem que existem igrejas, mas desde quando eu predicava para vocês 20 anos atrás já existia. Pero hoje pior, há igrejas de homossexuais. Sabia? Não sabia? Há igrejas só para homossexuais e lesbianas. Os pastores são gays e predicam que Deus é amor e que Ele aceita um como um é. É certo? Deus aceita um como um vem? Sim ou não? Sim, quando vem. Vem ou não vem? Sim. Mas para caminhar. Sim ou não? Sim. Deus me aceitou como já estava. Ou não? Sim. Como Deus te aceitou? Quando você já viram cambiado? Não. Já viram convertido? Não. Já viram todo... Você viram cheiro de espinas, verdade? Sim ou não? Sim. É? Mas quando Ele nos aceita com seu amor, sua palavra nos faz cambiar. Uma base de confusão. Ao longo da história, uma extensa variedade de doutrinas, credos, sectas, ministérios, organizações, denominações, entidades, igrejas, assembleias, todos han salido do mesmo livro. Qual é esse livro? A Bíblia. The Bible. Por isso que você, a Bíblia diz que uno tem que ter direção de Deus. Não basta ler somente um versículo e baseado nesse versículo criar uma confusão. A Bíblia é um livro só, tem que ler tudo, viver na base e receber direção de Deus. Interessante, verdade? Sim.
Você sabe que as grandes guerras também, e as guerras de hoje, han salido por causa da religião. Ou não? Esses muçulmanos, eles odiam aos judeus, e sabe quem eles odiam também? A quem? A nós outros, os cristianos. Por que o pastor Said está preso aí? Verdade? Porque ele é um pastor cristiano e está predicando em um país muçulmano. Mira, ele não hizo nada, não matou, não roubou, não hizo nada, mas porque ele predica um Deus vivo que eles não aceitam. Interessante. Por isso que o Senhor esse está pobrecinho, todo confundido. Tá feio esse homem, né? Quer dizer, se mira um homem como esse na noite, dá gana de sair correndo, né? Quer Dá dizer, medo, dá medo. Batidas para que elas queiram. pero sabe o que? Muita gente está assim, Entendi. espantado, confundido, perdido. Quantos conhecem pessoas que você crê que estão confundidos? Levanta a mão. Sim. Verdade que é assim? Sim. Confundidos. E é só com pessoas assim, só no que? Oração. Porque se você habla, não escute. Não, assim já foi. Não é assim? São tercos, não aceitam. Tem sua mentalidade já como? Confundida. Palavra bonita essa, verdade? Não. Sabia que há muitos que falar mais sobre isso? Você querem que eu siga falando ou não? Sim, Domingo que vem eu vou falar outra vez. sim. Para concluir, como caminhar em espírito todos os dias. Amém? Sim. O espírito de Babel, ou confusão, hace creer que com o que uno conhece, com o que uno ha recebido, hasta mesmo de Deus, de sua palavra, não tem o suficiente para obter uma relação com o Criador, senão partindo de um próprio e confundido conhecimento, sem ter em conta nada para o Senhor, uno les dá a si mesmo nomes. Você sabia que na Bíblia existem nomes que Deus ha dado a los que servem e que pode ser problema de confusão? Como é isso, pastor? Qual é os nomes que existem na Bíblia? Pastor, profeta, evangelista, verdade? Adorador, cantor. Orador. Deus deu isso para que um nos sirva, mas muita gente usa isso para seu próprio benefício. Sim ou não? Sim. Não, eu sou profeta. Deus sempre habla comigo. E tudo que uno diz, Deus falou. E em vez de Deus não falou nada. Verdade? E em vez do que Deus está falando, é o contrário que uno está dizendo. Mas uno disse que és profeta. E a gente crê. Essa coisa de profecia, tenha muito cuidado. Hein? Existe muita profecia de la carne. Verdade que assim? Sim. Você tem que ver que a profecia de Deus sempre é para mim. Você escutar uma pessoa dizendo, mira, tem cuidado, Deus me revelou que tu filho você vai matar. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Repreenda na hora, não aceita. Deus não perde seu tempo trazendo profecia para destruição. Deus é Deus de edificar, de levantar, de salvar e bendecir. Amém? Amém. Portanto, o espírito de Babel, ou confusão, é todo aquele que nos impulsa a crer que podemos estar mais cerca de Deus através de nossos próprios meios. Não foi essa a razão? Por que eles construíram uma torre tão grande? Eles queriam chegar ao céu e ver o que estava passando aí, né? A curiosidade matou o gato, sim ou não? Não, vamos ver aí como é o céu. O que está sendo Deus? Deus está trabalhando, está descansando. Vamos ver aí, vamos construir e chegar até o céu. Eles poderiam construir a vida toda, nunca iam chegar a Deus. Amém? Amém. E não é assim também? A confusão vem por a curiosidade também das pessoas, sim ou não? Não, vou aí ver o que está passando, vou aí ver o que o outro está sendo. E aí chega aí esse confundido. Através dos nossos próprios meios, que são conhecimento, carisma,
facilidade de palavra, dones, recursos que ao fim e ao cabo podem conduzir a erro e confusão. Para terminar, já saímos tempo. 2 Timoteo 4, 1 ao 4. Esse versículo é bueno para você guardar sempre em seu coração. Que prediques a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Redargue, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, porque vendrão tempos quando não sofrerão a sana doutrina, senão que tendo começou de ouvir, se amontonarão maestros conforme as suas próprias concupiscências, e se apartarão da verdade, e o ouído se volverão a las fábulas. Quer dizer, Pablo, falando de Timoteu, siga a palavra, siga o que foi ensinado, siga o que tu conheces de Deus, porque ele disse: vendrão dias em que a gente se apartará de tudo isso de Deus, para cada qual sair a buscar suas próprias coisas, e se enredarão. Muita gente está enredada, verdade que sim? Sim ou não? Sim. Ou não? Sim. Nós outros podemos falar por experiência ou não? Podemos ou não podemos, igreja? Sim. Nós vimos nós outros enredados também? Sim. Quantos reconhecem? Você estava enredado? Sim. Aí, que campanha de Israel, verdade? Sim ou não? Que demônio para cá, que não sei o que, banho de ruda, que mais? E rabonete, rabão, verdade que sim? Potência. Sete potência, e que lá, incenso, que mais? Rosa bendecida. Rosa amanecida, e que não sei o que, dízimo de doble, dízimo de triple, verdade? Oh, mira, isso são coisas, está escrito na Bíblia, estas coisas, não, pero uno, quando se deixa levar pela confusão, que passa? Está cegado. Vendado. Sabe o que ele dizia? É mês de dar graça, não é que assim? Sim. Dá graças a Deus por haver te sacado de allá. Sim, amém. Quantos dão graças a Deus? Porque a parte de tudo isso era o pior. Sabe o que era pior? El controle que a igreja controlava tu vida como controlou na minha. Sim ou não? Ou não? Sim. Donde tu estava, com quem tu estava, quem é esse, com quem falou, verdade que sim? Vai para a banca, levanta da banca, senta da banca, levanta outra vez, sim ou não? Para casar. É? Obrera por obrero. Quem é esse está proibido, não te dou permisso. Mira. E nós outros livres somos. Amém. Glória a Deus. Mira, Deus te trajo para uma igreja onde esteja livre, igreja. Amém. Aqui eu não vou controlar nunca a sua vida, e espero que você não controle a minha tampouco. Verdade? Somos livres do Senhor. Aqui Deus nos ha dado todo: palavra, oração, poder, presença, unção. Temos tudo o que se necessita. Vivamos isso. Amém. E cada um use seu livre arbítrio com sabedoria. Amém. Deus disse livre ou não? Usa a tua liberdade com sabedoria. Tem direção. Busca a Deus. Siga a Deus. E todo saldrá sempre para bem. Você recebe esta palavra bendecida, igreja? Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Ponga-te de pé. Toma na mão da pessoa que está a seu lado. Oremos agora. Senhor Jesus, nós outros te damos graças, Senhor. Meu Padre, vem Espírito Santo, que esta palavra pueda trazer a nós outros temor, pueda trazer a nós outros força, para que não vengamos estar nunca, meu Deus, em meio de confusão. Diga a Deus: saca-me de confusão, Senhor. Livra-me do espírito de confusão. Não quero estar confundido jamais em minha fé, em meu coração, com a casa, com minha família, com meu trabalho. Eu quero estar sempre seguro, plantado minha vida sobre a roca que é Jesus. Em nome de Jesus te entregamos esta semana, este mês de dar graça. Oramos pela igreja, Senhor. Conduce os planos de tua obra, que esta semana eu pueda lograr uma solução para a igreja. Pida a Deus, igreja, para que podamos
podamos salir adelante, que todo sea por la voluntad de Dios, no la mía, no de nadie, mas la tuya, Señor, tu obra, tu casa. Tú eres el dueño, tú eres el director, tú eres el presidente, tú eres el secretario, tú eres todo, Señor. La obra es tuya. Entonces bendice ella, bendice los hermanos que no están aquí, los que no vinieron hoy, mi Dios, que tus vidas de ellos también sean bendecidas, Señor. Entrega tu vida na mão de Deus, entrega a tua família na mão de Deus. Sim, ó Deus, esteja com tua igreja, meu Padre, esteja com tu pueblo, tus hijos, meu Padre. Ó Deus mío, lleva tu pueblo para a casa bendecido com esta palavra registrada, Senhor Deus, em sua mente, em seu coração, meu Padre. Bendice essa semana, que seja uma semana, meu Padre, de grandes bendições sobre a vida de tua igreja, Senhor. Bendice, meu Padre, eu te peço assim, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo te bendiga e te guarde, que o Senhor Jesus levante o teu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso para o Senhor. Meu Padre bendice. Tenha uma semana bendecida, um feliz domingo. Oh, mira, estenda a mão para cá. Eu estou consagrando os doces. Domingo que vem vou dar os doces. Traz os ninhos, invita ninhos. Amém? Que vamos dar os doces para eles domingo que vem. Senhor, bendice os doces. Que os ninhos não venham participar desta festa aí afuera. Que recebam doce bendecido em nome de Jesus. Amém. Que